O Foucault vai dizer que, no campo religioso, o motivo final é a condução dos corpos, né? Quando a gente fala de religião, a instituição religiosa ela tem por objetivo final a condução dos corpos. É fundamental conceituar essas duas dimensões aqui, né, essas duas palavras, como dimensões diferentes do espaço da nossa discussão. Uma coisa é a espiritualidade. Então, o que o Ronaldo entende por espiritualidade? Nem entende sozinho, né? Mas o que nós vamos entender aqui por espiritualidade? Seria esse cuidado que a gente vai ter, né? Um cuidado que é com tudo aquilo que transcende o eu. Aquilo que transcende a existência, a vida individual, aquilo que faz a gente se perguntar sobre o sentido da vida, que faz a gente se perguntar sobre o nosso lugar no mundo, a nossa função, a que viemos, para onde vamos. Tudo isso está pautado dentro de uma ideia de espiritualidade, aquilo que transcende o eu individual, a própria carne, né, o corpo puro e simples. Então, tudo isso que tem essa característica é um cuidado espiritual, ou pode ser tomado como um cuidado, como espiritualidade. Então, não é exatamente, ou não é preciso, né? Não é preciso estar vinculado a nenhum tipo de religião, propriamente dito, para ser uma pessoa que cuida da sua espiritualidade. É possível cuidar da espiritualidade de diversas formas, inclusive pelas religiões. Então, o que a gente está entendendo aqui por religião? A gente está entendendo aqui por religião justamente a instituição religiosa, ou as instituições diversas de instituições religiosas. Quando a gente pensa numa religião, imediatamente a gente está falando de algum tipo de instituição. Como assim, Ronaldo? O que é instituição? O que você está chamando de instituição? Que é justamente também o que a gente vai trabalhar muito. Quem me conhece já ouviu eu falando várias vezes sobre instituição, já ouviu falando como eu me coloco, inclusive, como um analista institucional. E é aí que entra o nosso papel. E é aí que entra a possibilidade da gente cuidar, né, dos nossos pacientes a partir do momento em que a gente pode se colocar como um analista institucional no campo da religiosidade. E aqui é diferente de pensar a espiritualidade. Então, a religião, como instituição, ela é um conjunto de práticas e de relações sociais que se repetem e se legitimam quando se repetem. Esse é um conceito de instituição que foi forjado pelo Guillaume Albuquerque, José Augusto Guillaume Albuquerque. Esse conceito ele traz uma ideia de que as instituições, elas são móveis e instáveis. Elas são, antes de tudo, formadas por homens, por pessoas de carne e osso, como eu, como você que está me assistindo aqui. Então, as religiões, elas foram formadas por humanos, humanos que falam em nome de Deus, a depender da sua crença de santidades ou de qualquer outro lugar, mas que se organizam como qualquer outra instituição, que tem pressupostos, uma série de preceitos morais, daí não éticos, por quê? No caso da moral, a ideia é que existe o certo e o errado, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, já previamente definidos. Não é a situação que vai trazer uma reflexão onde você vai ter uma decisão. Ela é decidida anteriormente. Alguns pautam, por exemplo, pela Bíblia, outros se pautam por outros escritos ou por outras escrituras, né, vamos dizer assim, outros preceitos morais, mas de alguma forma ela se pauta por dimensões morais que você deve seguir, que todo mundo que segue aquela religião precisa seguir. Há um problema nisso? Não, não há um problema nisso de partida. Mas, em muitos momentos, em muitas situações, pode haver. E é aí que eu trago essa discussão para a gente poder pensar no consultório desta maneira. Bom, então, as religiões, elas, ao longo da história da humanidade, elas tiveram uma função muito importante, que é essa, justamente de pensar a espiritualidade nesse sentido de por que nós estamos aqui, né, por que existimos, né? Existimos, a que será que se destina, né? Para que estamos aqui? E algumas, hoje, a gente vai ver que não está preocupada. Aí, fazendo uma análise fria dessas instituições religiosas, não estão preocupada em
ligar a pessoa ao sentido da vida, fazer ela pensar sobre o porquê que ela está aqui, né? Qual é a função que ela tem para o funcionamento desse mundo ou de qualquer outro que possa ser dentro do campo da religião considerado. Algumas religiões, elas têm um projeto muito nítido, muito claro, único, de poder. E aí, eu concordo com Foucault, né? Por isso que estou dizendo que não estou sozinho nisso. O Foucault vai dizer que no campo religioso, o motivo final é a condução dos corpos, né? Quando a gente fala de religião, a instituição religiosa ela tem por objetivo final a condução dos corpos. Ah, Ronaldo, então isso é ruim? Não, o próprio Foucault diz o quanto que o poder tem um caráter produtivo da subjetividade. Não necessariamente ruim. Algumas, em específico hoje, ela vai ter um projeto político, não só de condução dos corpos, para uma coisa boa para as pessoas, mas elas vão ter um objetivo de enriquecer, de construir império. Sabemos de quais estamos falando aqui nesse momento. Elas constroem, elas se edificam em cima da grana desta forma. A Igreja Católica foi assim, né? Hoje as neopentecostais tomam a frente nessa forma de guiar. Mas ele diz que, de modo geral, o objetivo final das religiões tem um poder, ela se orienta por um poder que ele considera, ele coloca como uma estratégia de poder pastoral, onde as pessoas, os corpos, né, são como ovelhas que devem ser pastoreadas, devem ser levadas a uma direção, né? A uma direção que os preceitos religiosos orientam. Então, a ideia de que você vai salvar a alma dessas pessoas, né? E muitas vezes, na grande maioria das religiões, salvar a alma em outra vida. Ou seja, você se deixa governar por mim, que sou o líder espiritual, para que sua alma seja salva em outra vida. Então, essa vida, ela é tida como a vida que não importa, né? A vida que você tem que se desapegar a ela. Né? Você tem que se desligar, deixar ir, e que aí vem também, inclusive, uma ideia de resignação. A pessoa, quando ela é resignada, ela aceita a sua condição nessa vida, sem se indignar, sem se colocar como alguém que tem força e vontade de transformar a própria vida, porque essa vida foi feita assim para que na próxima ela seja melhor. Independente de qual seja a religião de qualquer pessoa, nós sabemos que o que nós sabemos até hoje é que ninguém provou que existe outra vida além dessa. É uma fé, é uma crença. E que toda e qualquer mudança que a gente possa fazer, a gente só pode garantir que ela acontece nessa vida. Há um conflito entre o que seria uma crença e o que seria a confrontação, como Freud gosta de colocar, com o dado de realidade? Sim, mas a ideia aqui não é a gente ser o protagonista desse confronto, é a gente poder trazer que talvez essa proposta de resignação ela esteja simplesmente operando com um objetivo de governo dos corpos, para interesses que a gente não domina. Então, o porquê pensar de uma forma mais livre, não ser tão rebanho, não ser tão ovelha a ser guiada, poderia ser tão disruptivo, tão ameaçador para qualquer divindade que se faça, né? Por que assim? A análise da história, a análise dessas instituições ao longo da história mostra que ela tem um objetivo pura e simplesmente político.